Nosso assunto agora é saúde. Especialistas de diversos países se reúnem em um dos principais eventos sobre câncer que está sendo realizado pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica até a próxima terça-feira. E para saber mais sobre os detalhes desse encontro que está sendo realizado, nós vamos conversar agora com o oncologista Fernando Maluf, que gentilmente nos atende aqui mais uma vez no Jornal da Manhã. Tudo bem, doutor? Bom dia, obrigado pela presença. Olá, é um prazer poder falar com vocês e com os ouvintes da PAN. Doutor, de tudo que já foi discutido até agora, quais são os trabalhos, as inovações, estudos que o senhor destaca até agora desse encontro importante, desse evento tão importante da oncologia? Esse, na verdade, é o maior evento de câncer do mundo inteiro, onde grande parte dos trabalhos mais relevantes, dos resultados, são revelados, são apresentados e que mudam a prática clínica para as pessoas. E eu vou citar 5 trabalhos que, no meu modo de ver, são trabalhos que mudam a prática clínica para as pessoas que têm câncer, ou seja, são trabalhos que mostram algo inovador e melhor do que o que já existia. Um trabalho muito importante, Vitor, é um estudo que acabou de ser apresentado agora, nós temos já um press release, um estudo em 1.000 pacientes com câncer de rim, que é um câncer bastante grave quando avançado, onde os pacientes foram operados, e a gente sabe que depois de uma cirurgia, mesmo alguém que tem um alto risco de volta da doença, a gente não tinha um tratamento preventivo, ou seja, nada que diminuía a chance de volta do tumor. E agora um medicamento, um novo imunoterápico chamado pembrolizumab, que estimula o sistema imune a atacar o tumor, foi dado para pacientes pós a cirurgia. Então, desses 1.000 pacientes, metade recebeu a droga, metade não. E aí, então, o que aconteceu é que o grupo que recebeu esse imunoterápico teve uma redução do risco de progressão de doença ou recorrência ou morte em 32%. Portanto, esse é o primeiro tratamento que vai ser aprovado para prevenir o retorno do câncer de rim em pacientes operados. Então, esse é um estudo muito, muito importante. Um segundo estudo altamente relevante também é um estudo em câncer de próstata, quando ele já é muito avançado e já falhou outras terapias, né? E esse é um estudo que analisou uma nova estratégia que já vem sendo usada no Brasil em alguns poucos lugares, que é uma radioterapia interna feita pela veia, que se liga a uma enzima específica do câncer de próstata, chamado PSMA. Então, esse estudo comparou tratamentos convencionais dessa nova droga, chamado lutécio PSMA, e o que mostrou é que essa droga, se ligando ao tumor e jogando radiação nele, explodindo o tumor, reduz o risco de progressão de doença em 60% e de morte em quase 40% comparado com as drogas convencionais. Portanto, um avanço excepcionalmente grande em pacientes que têm o câncer mais comum, que é o câncer de próstata avançado. Esses, então, são 2 estudos que, outra vez, mudam a prática clínica para as pessoas. Nós temos também um outro terceiro estudo em câncer de mama, que é o mais comum na mulher, de uma droga que age especificamente quem tem uma mutação chamada BRCA1 ou BRCA2, que é um câncer da Angelina Jolie, né, que a gente fala que é aquela mutação que a Angelina Jolie teve, que leva a câncer de mama e ovário, e essa medicação, além da cirurgia e além de quimioterapia e hormonioterapia, ela também diminui a chance de uma reincidência da doença em pelo menos 20%. Portanto, são 3 estudos altamente relevantes em câncer de mama, rim e próstata que mudam, felizmente, a prática clínica e melhoram o horizonte para pacientes com câncer. Que ótimo, hein, doutor Fernando? Agora, eu imagino que o evento deva acontecer online. Conta pra gente um pouquinho como estão os casos de câncer aqui no Brasil, quais tipos mais atingem os brasileiros com relação a anos anteriores, como estamos? Bom, no Brasil nós temos 600 mil casos novos por ano. Nós temos um aumento dos casos de câncer no Brasil e no mundo em pelo menos 20% nessa última década. Ou seja, uma doença que vem crescendo de modo importante, particularmente os tumores mais comuns, como câncer de mama, câncer de próstata, câncer do aparelho digestivo. E o Brasil, outra vez, nós temos números que são números de cura inferiores a vários lugares desenvolvidos, ou países desenvolvidos no mundo. Então, nós temos 2 realidades, né? Nós temos a realidade dos pacientes que têm um plano de saúde, ou se tratam privadamente, e dos pacientes que estão no SUS. Que tem, infelizmente, a gente vai mostrar dados e estudos que nós vamos revelar nos próximos meses, nós estamos finalizando isso, que tem, infelizmente, quem está no serviço público de saúde tem não só uma doença mais avançada ao diagnóstico, por dificuldade de acesso, dificuldade de fazer os exames diagnósticos e também as terapias,
E a gente percebe, então, que o SUS tem uma realidade diferente dos pacientes que têm uma condição melhor de estar no plano de saúde. Agora, doutor, e a pandemia, de alguma maneira, acabou prejudicando os diagnósticos de câncer? Porque sempre que o senhor fala a esse respeito aqui na programação da Jovem Pan, o senhor sempre destaca a importância da descoberta precoce do câncer, né? Quanto antes for flagrado o tumor, maiores ou melhores as chances de recuperação. A pandemia, de alguma forma, provocou um afastamento dos pacientes dos consultórios e, com isso, uma dificuldade maior na descoberta dos casos de câncer, doutor? Sim, isso aconteceu, na verdade, em vários lugares do mundo. O Brasil também não foi uma exceção. O que acontece é que tem alguns tumores, como câncer de próstata, de mama, de colo de útero, de pulmão e de intestino, que tem exames que a gente chama de preventivos, que o que eles fazem é diagnosticar a doença se antecipando a que o sintoma aparecesse, ou seja, uma doença ainda muito precoce. E esses tumores, eles podem ser, entre aspas, preveníveis ou diagnosticados precocemente com esses exames. E na pandemia, no mundo e no Brasil, os exames para diagnosticar precocemente caíram em 70%, 80%, dependendo do mês, por causa da questão do isolamento, que é uma medida importante, mas a gente fala que para saúde não tem quarentena, ou seja, as pessoas deveriam manter a rotina dos seus exames. E por causa disso, o que acontece é que houve uma explosão de casos que poderiam ter sido diagnosticados numa fase muito, muito precoce, mas que acabaram sendo diagnosticados numa fase mais tardia, obviamente piorando os números de cura. Mas, além disso, muitas pessoas, muitos pacientes acabaram abandonando o seu tratamento em algum momento por causa da pandemia, outra vez com receio de sair de casa e com receio de ir para os hospitais e para os centros de saúde, o que, obviamente, também piorou as taxas de cura e de sucesso. E, por isso, a gente estima que a mortalidade por câncer no biênio de 20 e 21 é pelo menos 20 a 25% maior do que no biênio de 18 e 19. Outra vez, pela questão da falta de fazer os exames preventivos e também porque quem tem câncer, pela falta, às vezes, de fazer o tratamento mais convencional, o melhor tratamento regrado, que foi eventualmente interrompido por causa da pandemia. Sim. E, doutor Fernando, como está a relação dos pacientes de câncer com a vacinação? A gente sabe que algumas pessoas tomam vacina e desenvolvem uma reação. Uma pessoa já debilitada pelo câncer pode acabar se prejudicando ainda mais? Ou todos os pacientes estão liberados para vacinar? Já se vacinaram? Então, na verdade, isso é uma pergunta muito importante. Não existe nenhuma contraindicação formal para que nenhum paciente com câncer, independente se aquela pessoa já teve ou não câncer, se ela está em tratamento, o tratamento ele é com quimioterapia, com imunoterapia, com hormonoterapia, de se vacinar. Portanto, qualquer pessoa que tem o diagnóstico de câncer não só pode, mas deve se vacinar com qualquer uma das 3 vacinas disponíveis. Por enquanto, né, a gente vai ter provavelmente mais 2 vacinas vindo agora. Então, hoje as vacinas do Coronavac, da AstraZeneca, Oxford e também da Pfizer são vacinas que estão aí e que devem ser, outra vez, utilizadas pela população com câncer, porque elas têm um efeito importante, não só em termos de evitar uma infecção, mas principalmente, esse é um conceito importante que os pacientes têm que entender, em evitar complicações mais graves pela infecção pelo Covid-19. Portanto, todo paciente com câncer deve se vacinar. E a Adriana perguntou sobre a vacinação, doutor, das pessoas com câncer contra a Covid-19. Gostaria de saber sobre o tratamento. A pessoa que enfrenta um câncer e que contrai a Covid-19, ela tem um tratamento diferenciado? A terapia usada para combater o coronavírus é, de alguma forma, adaptada a esse tratamento do câncer? Como funciona, doutor? Na verdade, a pessoa que tem um diagnóstico oncológico e eventualmente contrai a infecção tem um tratamento igual a de alguém que não tem o diagnóstico de câncer, não está em tratamento. Mas um ponto importante é que nós desenvolvemos, e esse foi um protocolo de linha de conduta dentro do Hospital Albert Einstein, com mais de 25 especialistas, quais são possíveis variações no tratamento do câncer que tentam minimizar o risco daquele ou daquela paciente de se infectar pelo Covid-19 e ter uma complicação, sem perder as taxas de cura e sucesso do tratamento oncológico. Ou seja, são tratamentos adaptativos que nós desenvolvemos, baseados na literatura, que não prejudicam em nada a chance de cura, mas minimizam a chance daquela pessoa contrair a infecção pelo Covid-19 e desenvolver complicações maiores. Portanto,
Existem hoje guidelines, não só no Brasil, mas no mundo. A gente desenvolveu um brasileiro para que, outra vez, proteja os pacientes da infecção, mas mantendo sempre, outra vez, o foco na cura e no melhor resultado oncológico possível, porque o câncer, muitas vezes, é muito mais grave do que Covid-19 e, infelizmente, no começo da pandemia, por todo o receio, pelas questões, outra vez, não tão bem conhecidas, a população oncológica eventualmente acabou julgando que Covid-19 seria muito mais grave do que o próprio câncer, o que não é verdade na maioria das situações. Então a palavra do Dr. Fernando Maluf, médico oncologista, sempre conosco aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado pela conversa, doutor, nessa manhã de sábado. Um bom final de semana por aí e até uma próxima. Muito obrigado, um abraço a todos vocês e aos ouvintes da PAN.